Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade. Eu, por uma questão assim de regimento interno, eu vou estar falando aqui sobre a opinião dos democratas sobre a agricultura, sobre agronegócios. O agronegócio, o que é agronegócio? O agronegócio é uma somatória de produção, tecnologia e mais a comercialização. Se começou a falar muito no início da década de 90, começaram a se falar muito em agribusiness, mas o nome que foi adotado aqui no Brasil foi agronegócio. Então eu vou fazer uma colocação aqui, uma situação da agricultura. Quando eu falo agricultura, nós estamos falando de agricultura, pecuária e as atividades envolvidas na área rural. A agricultura em si mudou muito. Então, aquela agricultura que se falava há 10, 20 anos atrás, isso está totalmente ultrapassada. Tanto é que reforma agrária, ninguém fala mais de reforma agrária. Houve mais ou menos a colocação de mais ou menos, aliás, das pessoas que estão hoje na reforma agrária, 91% dessas pessoas, aliás, dessas famílias, estão passando por maus bocados, inclusive recebendo cestas básicas, porque eles não conseguem sobreviver da atividade rural. A atividade rural é uma atividade que não exige muita coisa. Por exemplo, se a pessoa tem um terreno com uma boa vontade e no caso, tecnologia, ele pode começar uma atividade. Só que ele não entra no que chamamos hoje agronegócio. O agronegócio é para as pessoas que tendem o quê? A tecnificar a sua lavoura. Você tem que começar também a pensar não somente dentro da porteira para fora também. A porteira para fora, o que nós falamos? De comercialização. E quando você tem esse conjunto, aí você pode falar que realmente você tem um agronegócio como atividade. Para vocês terem uma ideia, essas pessoas que eu falei, que foram assentados, hoje eles são explorados pelo MST. O MST cobra uma taxa deles de instalação. Isso é cobrado mensalmente. E isso tem prejudicado e muito os assentados. Eu também, particularmente, Edgar Sasaki, visitei vários assentamentos. Conheci o assentamento de Iperó, conheci o de Tremembé, conheci lá de Promissão. Então, eu posso falar para vocês, a grande maioria dos assentados, eles hoje estão passando fome. Se vocês terem uma ideia, a agricultura é uma atividade cara. Então, para você ter uma produção, você tem que ter maquinários, você tem que ter insumos, você precisa ter mão de obras, e assim por diante. E a agricultura hoje, ela está com um problema grave. Ela hoje não dispõe de pessoas, de funcionários. Então, você não tem mais aquele trabalhador rural, na área rural mais. As pessoas querem ir para o campo. Mesmo em Jacareí, você vê que tem poucas pessoas que estão na atividade rural. Mesmo aqui, vereadores presentes, tem muitos vereadores que vieram da agricultura. Eu ainda estou na agricultura, mas muitos já vieram da agricultura também. Então, eles sabem que não é uma atividade muito fácil. Outro dado importante, o Brasil é tido como um dos maiores produtores mundiais da parte de produção agrícola. Ela só perde para os Estados Unidos. Em 2006, nós chegamos aí a ter a maior produção mundial. Mas hoje não, hoje nós estamos em segundo. Para vocês terem uma ideia, hoje o agronegócio representa algo em torno de 25% da economia brasileira. De tudo que nós temos hoje, 25% é do agronegócio. Você exporta algo em torno de 50 bilhões
Isso representa 92,5% do superávit da balança comercial brasileira. Então, vocês notam o quanto é importante o agronegócio brasileiro. Só que temos problemas. Os problemas que nós enfrentamos é que todo ano muda a política agrícola. Nós não temos segurança nenhuma na produção. Infraestrutura precária, rodovias, por exemplo, hidrovias, ferrovias, portos e outros não são suficientes ou são muito precárias, como eu disse. Agora, nós temos, como democratas, algumas propostas. Então, eu vou estar lendo algumas propostas, acho que não vai dar para ler todas, acho que semana que vem eu gostaria de estar passando. Obrigado.